Rodada decisiva do Campeonato Maranhense neste sábado. Sampaio Corrêa, com time alternativo, vai encarar o Maranhão Atlético Clube, que também deve poupar pelo menos 2 jogadores. Motoclube de São Luís encara o IAP precisando da vitória. Pinheiro suspeita de ter colocado jogadores irregulares. E aí a situação complica bastante para o time do PAC. E o Chapadinha e Cordino estarão se encontrando no estádio Leandrão, ambos precisando da vitória. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, feliz sábado para todos nós. A nossa perguntinha, se você já se inscreveu no nosso canal, já? Se não se inscreveu, inscreva-se agora, não custa nada, é de graça, você fortalece o nosso canal. Aciona o sininho para ser comunicado dos nossos conteúdos, das nossas lives. Você pode também deixar seu like, é importante para o fortalecimento do canal. Compartilhe e deixe os seus comentários, porque você sabe que aqui a gente valoriza o torcedor. Aqui tem um Fala Galera. Torcedor, essa rodada de hoje, deste sábado, é muito importante para os clubes que estão ainda na briga por classificação, por rebaixamento do Campeonato Maranhense. Essa rodada começa para todos os jogos às 17 horas. Em São Luís do Maranhão, nós teremos o time do Sampaio Corrêa jogando contra o Maranhão, é o clássico da rodada. Clássico Samará, o clássico mais antigo do futebol do estado do Maranhão. O Maranhão Atlético Clube, que desde a Série B engatou uma terceira, conquistou a Série B, vice-campeão da Copa FMF, conquistou o primeiro turno do Campeonato Maranhense, classificado para a semifinal do segundo turno, podendo ser campeão direto se conquistar também o segundo turno da competição. É um jogo importante para o Maranhão, para o Sampaio Corrêa também, mas o Sampaio Corrêa tem outra competição muito importante, que é a Copa do Brasil, onde vai estar jogando na próxima quinta-feira, dia 2 de fevereiro, diante do Maringá, e o jogo vai ser no estádio Willie Davis, lá em Maringá, no Paraná. E o Sampaio Corrêa sabe que vale muito. Esse jogo, que o Sampaio já entra ganhando R$1.250.000, se o Sampaio passar pelo Maringá, vai encontrar o Marcílio Dias, que eliminou a Chapecoense. Olha, que tem surpresa, hein? Nesse campeonato, e o Sampaio sabe disso. Então, precisa se organizar, ter um time bem forte. A nossa maior preocupação quanto aos rodízios, e a gente, quando encontrou o time que a gente pensou que era a base, logo na sequência o técnico fez alterações. Esperamos estar errado, que ele esteja muito certo, todos nós, imprensa, torcedores, que o técnico do Sampaio esteja iluminado para escalar a melhor formação diante do Maringá. Mas o jogo hoje é o Maranhão Atlético Clube. Eu estou ávido para ver qual é o provável time do Sampaio. Claro que a gente especula bastante qual é o provável time, aquela história toda, mas quem vai começar a falar sobre este clássico é meu amigo Afonso Diniz. Ele traz as informações do Sampaio Corrêa, Bolívia querida, o tricolor de São Pantaleão, que se preparou durante a semana, não teve esse negócio de chuva não para o Sampaio encarou mesmo, foi debaixo de chuva na quinta-feira e está aí preparado, segundo o técnico Felipe Conceição. Fale para nós, Afonso Diniz. Hoje é dia de Bolívia querida em campo. O Sampaio Corrêa fazendo o clássico vovô do nosso futebol, o Samará diante do MAC. A Bolívia querida teve 2 sessões de treinamento nos últimos 2 dias. Está concentrada desde ontem, após a atividade vespertina que aconteceu com portões fechados no CT José Carlos Macieira. O técnico Felipe Conceição não confirma, mas deve ir com uma formação reserva, fazendo preferência ao jogo da quinta-feira com viagem para o Paraná diante do Maringá. O Sampaio no Maranhense, além de já estar classificado, está com a primeira colocação garantida neste grupo e não tem nada a perder dentro do estadual. Por isso, o técnico Felipe Conceição deve mandar a campo um time bem modificado, com Luiz Daniel no gol, na lateral direita Ian, os zagueiros Pedro Carrerete e Gabriel Furtado na esquerda para o Vitinho. Mauro Silva deve ser o primeiro volante e ao lado dele a dúvida, se joga Eloy ou Maurício. Nas articulações, Varley, e no ataque, Gabriel Silva, à frente a presença de Vinícius Cascais e ainda Matheus Martins. Os jogadores do Sampaio Corrêa falam sobre essa oportunidade. Um deles, o Pedro Carrerete, que aos poucos tem ganhado espaço, Pedro. Sabe que a gente já consolidou a nossa classificação, mas independente da nossa classificação, a gente sabe que é importante manter a nossa performance, manter a nossa invencibilidade dentro do campeonato. E sábado vai ser mais uma oportunidade para isso, para a gente mostrar
a força do nosso elenco, a força do nosso grupo e do nosso trabalho que a gente vem priorizando desde o início da temporada. Como é que vocês entram em campo nesse confronto, né? Tendo já a classificação e a primeira colocação garantida? Nada muda. A gente sabe que a gente tem uma responsabilidade muito grande de estar vestindo a camisa do Sampaio Corrêa, um clube que está fazendo um centenário nesse ano, então é uma responsabilidade muito grande. Independente do jogo que for, quem entrar em campo tem que dar o seu melhor. Tem um gostinho de revanche, Pedro? Não, a gente sabe que o campeonato passou, o primeiro clube eles foram campeões, então a gente só tem que almejar o nosso trabalho. A gente tem que trabalhar firme, visando o nosso jogo, a nossa performance, e se a gente fizer o nosso melhor, a gente vai sair vitorioso. Os ingressos para o confronto diante do Maranhão Atlético Clube estão sendo vendidos a partir de R$ 25,00 a R$ 60,00. O duelo Samará do nosso futebol é daqui a pouco à tarde, às 5 horas, no Estádio Castelão. As notícias tricolores com Afonso Diniz. Estarei ao lado do Afonso Diniz, obrigado Afonso, do Afonso Diniz, do Thiago Bastos, do Wallace Brito, Tércio Dominici lá na Central Mirante da Bola. Estaremos todos lá nessa conexão maravilhosa aqui no canal LCN e transmitindo o jogo para você. Então acompanhe conosco, muita emoção por aqui também, do Estádio Castelão hoje. Mas teremos vários jogos, né? Como já falamos, essa rodada é uma rodada decisiva e todos os jogos acontecem no mesmo horário. Lá no estádio Nilzinho Santos, jogo muito importante do Moto Clube de São Luís com o IAP, será acompanhado pelo meu parceiro Gilson Rodrigues, João Ricardo, e a nossa equipe então está toda mobilizada. Por falar em Moto Clube de São Luís, o time rubro-negro que teve a interrupção de um treinamento durante a semana, foi no dia de muita chuva na quinta-feira, então nós vamos saber as notícias do Moto Clube agora, porque tem jogo importante diante do IAP. E daqui a pouquinho eu trago o Maranhão Atlético Clube também com o nosso Wallace Brito, que vai pontuar nesse clássico diante do Sampaio Corrêa. Mas, João, esse jogo é muito importante aí do Moto Clube de São Luís daqui a pouquinho, diante do IAP. O Moto, só um resultado interessa, que é a vitória. Diga aí, meu parceiro. Daqui a pouco, às 5 horas, o Moto joga sua vida no Campeonato Maranhense contra o IAP. A formação titular deve ter uma mudança no meio-campo. Railson entrando no lugar do Leal. A provável formação do Moto vai com Éder no gol, na lateral direita Arlen, na lateral esquerda Lucas Santos, na defesa mantida com Iago, Ramon e Fernando, os volantes Railson e Léo Silva, Vanderlei como armador, e aí no ataque Ronald pela esquerda, pela direita deve ir o Pepeu, sendo que o Rodrigo Mucuri também corre por fora por uma vaga, e o Valdir como centroavante. Esse deve ser o time titular do Moto para o jogo de logo mais contra o IAP. Para o torcedor entender, o Moto precisa vencer, a obrigação de vencer para não correr nenhum risco de rebaixamento. Se o Moto vencer o IAP, já garante sua permanência na Série A do Campeonato Maranhense. E de quebra, vencendo o IAP e torcendo e dando certo lá em Barra do Corda, um tropeço do Cordino, o Cordino não vencendo o Chapadinha, é uma combinação perfeita para o Moto avançar para a semifinal do segundo turno. Avançando para a semifinal, o Moto necessariamente vai ser o segundo do grupo B, porque só chega a 6 pontos e o Maranhão já tem 7 pontos. E aí o Moto, como segundo do grupo B, vai pegar o Sampaio de novo e já está confirmado como primeiro do grupo A. Então esse é o caminho já definido, se o Moto for o outro classificado desse grupo B da chave B do Campeonato Maranhense, nesse jogo logo mais contra a equipe do IAP. Sobre ingressos, o mandante do jogo hoje é o IAP. Então, torcedor do Moto que for ao estádio vai ter que comprar seu ingresso. Não tem aquele acesso especial para o sócio torcedor. Só quando o Moto é mandante que tem um acesso diferenciado. Nesse caso não. O Moto é visitante, está na condição de visitante. O mandante é o IAP. E é quem determina também o preço dos ingressos. Preço que está sendo bastante contestado pela torcida do Moto. R$40 o ingresso para assistir o jogo hoje. O Moto costuma vender a R$20 os ingressos, né? E a IAP está vendendo a R$40. Ingressos para o setor descoberto e R$60 para o setor coberto. Com meia entrada, né? Quem tem direito à meia entrada compra R$20 no setor descoberto e a 30 no setor coberto. Não tem aquele ingresso solidário, que tem um abatimento apresentando ali 1 quilo de alimento não perecível. Então, R$40 setor descoberto, R$60 setor coberto. E aí, o que o IAP está querendo nesse momento, meu craque João Ricardo? Que está querendo exatamente que a torcida do Moto não vá.
Quanto menos pressão para cima do IAP, melhor. Então o IAP está querendo uma classificação, briga por classificação direta ali com o Pinheiro. Pinheiro está numa situação delicada. Fala-se que o Júnior Gama esteve nos 3 jogos que o time do PAC realizou nesse campeonato. Anteriormente, pegou o cartão amarelo no primeiro, no segundo e no terceiro jogo. E aí vai para o 4º jogo de hoje diante do São José. Isso seria realidade se for o Pinheiro estar em maus lençóis. Até aqui não há nenhuma denúncia quanto a isso, nem por parte da federação e nem por nenhum clube até aqui em relação. Né? Então, tudo está sendo observado com muita calma, mas muita calma nesse momento. Então é isso, Moto e IAP, daqui a pouquinho com o Moto tendo essa responsabilidade, o torcedor do Motoclube tem que fazer uma forcinha para apostar, está reclamando, mas não há outra alternativa, tem que ir para o jogo. Então daqui a pouquinho nós teremos também o Cordino recebendo o Chapadinha e o Pinheiro no estádio Costa Rodrigues recebendo o Peixe Pedra, que é o único rebaixado até o momento. Nós temos aqui então, galera, então vamos lá, só para dar uma pontuada aqui nos jogos. Aí estão os jogos: Sampaio, Maranhão, IAP, Moto, Cordino, Chapadinha, Pinheiro e São José. Quem está do lado esquerdo aí da sua telinha é o mandante. O Sampaio Correia, provável escalação, vamos aqui, Luiz Daniel, Eduardo, Ian, Gabriel Furtado, Pedro Carrerete, Pará, ou Vitinho, Mauro Silva, Eloy, Varley, Gabriel Silva, Vinícius Cascais, ou Vinícius Alves e Matheus Martins. Varley para mim é titular nesse time do Sampaio Correia, eu não sei porque que não entra, né? Então é isso aí. Maranhão Atlético Clube, o Macão Machão da Ilha, meu craque Wallace Brito vai pontuar o Maranhão Atlético para nós agora. O Macão Machão da Ilha que trabalha e o José Augusto coloca a responsabilidade lá do outro lado. Então o Wallace está chegando agora com as informações do Maranhão Atlético Clube. Meu craque Wallace, nos conte tudo a preparação do Maranhão Atlético. O Maranhão Atlético Clube encara neste sábado o Sampaio Correia em jogo válido pela 4ª e última rodada da fase de grupos do Campeonato Maranhense. É o confronto das duas equipes até aqui invictas na competição. Tanto o Maranhão quanto o Sampaio não sabem até agora o que é perder dentro desse Campeonato Maranhense. E o Maranhão encara esse jogo no intuito de manter essa invencibilidade para poder chegar com moral na semifinal deste segundo turno. O MAC, em que parece que conquistou a primeira etapa, o primeiro turno do estadual, já esqueceu o que passou e quer também conquistar o título do segundo turno para levar o Campeonato Maranhense de maneira geral. A formação inicial do time do Maranhão Atlético Clube deve contar com mudanças. O técnico Zé Augusto vai fazer pelo menos 3 modificações no time inicial. Uma delas é na lateral esquerda. O Rodriguinho vai fazer a função de lateral esquerdo porque o Gabriel Fontes não joga. Ele vai cumprir suspensão automática. O Rodriguinho, ele é titular do time, só que joga numa outra função, como ponta direita. Mas agora, em decorrência da necessidade, ele vai fazer a função de lateral pela esquerda. Outras mudanças que devem ter o Maranhão Atlético Clube. Na zaga, o Denilson deve jogar na vaga do Leone e na direita, o Daniel deve jogar na vaga do Franklin. São algumas das mudanças previstas do técnico Zé Augusto na formação inicial da equipe atleticana. Tem também uma modificação que deve ser feita no setor ofensivo. É que com a saída do Rodriguinho da ponta para a lateral, uma vaga abre-se lá no ataque. E aí ainda não há a definição concreta de qual jogador será o escolhido para fazer essa função de atacante. O Maranhão deve ter lá no ataque o Fabrício, Rafael e aí a dúvida, qual jogador vai se encaixar? O técnico Zé Augusto tem as seguintes opções. Tem o Capote e o Alexandre como jogadores que podem fazer uma função de ponta ali pela direita, jogadores que inclusive já fizeram essa função com o técnico Zé Augusto, e tem também a possibilidade do Zé Augusto encaixar o atacante Gilead. E aí, nesse caso, se o Gilead entrar no time, o Rafael é quem faria a função de ponta direita, uma função que ele já fez em outros momentos de sua carreira. Ele é um ponta de origem, mas vem jogando como atacante devido ao seu bom retrospecto com a camisa da equipe atleticana. Então são algumas das possibilidades de colocação de jogadores em virtude dessa vaga que se abriu na região do ataque. Portanto, uma provável formação da equipe atleticana deve ir a campo com Moisés no gol, na lateral direita Daniel, dupla de zaga com
Denilson e Maicon. Na lateral esquerda joga o Rodriguinho. Meio campo com Cavi, Jorge e o Vander, meio campo titular, portanto. Na frente, Fabrício, Rafael e também a gente pode destacar aqui o Gilead, ou quem sabe o Capote ou Alexandre. Essa é uma dúvida que ainda vai ser confirmada. Então esse é o Maranhão Atlético Clube para este duelo diante da equipe do Sampaio Corrêa. O objetivo, portanto, é conquistar uma vitória e chegar com moral na semifinal deste segundo turno. As notícias do Macão Machão da Ilha, com o Wallace Brito. Obrigado, meu craque Wallace Brito. Só para confirmar então, o Maranhão Atlético Clube, Gabriel Fontes está suspenso, provável escalação: Moisés, Daniel, Bagaceira, Diquinho, Maicon e Rodriguinho, Cavi, Vander e Jorge, Fabrício, Rafael e Gilead. Aí o Macão Machão da Ilha. Arbitragem para esse confronto: Wallace Martins Lopes, auxiliares Raelson Almeida e José Carlos de Jesus, quarto árbitro Raimundo José Chagas Araújo, nosso amigo conterrâneo Budé, lá da Princesa da Baixada Maranhense. É isso, 5 da tarde, Sampaio Maranhão, Atlético Clube, IAP, Motoclube de São Luís, Cordini, Chapadinha, Pinheiro e São José. Você acompanha aqui no canal Lécio Costa Narrador. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais.